Olá, meninos. Como estão vocês? Tudo bem? Prontos aí para mais uma videoaula de probabilidade? Nós vamos encerrar a probabilidade hoje, o conteúdo, tá? Então, nós paramos lá na probabilidade da união, né, de dois eventos. Agora falta probabilidade condicional e uma consequência da probabilidade condicional. De vez em quando a gente fala tão rápido que vira probabilidade, né? Mas tudo bem. Bom, então vamos lá. Probabilidade condicional. Primeira coisa, eu vou pedir para a gente entender melhor a probabilidade condicional. A melhor forma é através de um exemplo, tá? Vamos entender bem o que vem a ser esse condicional aí, né? Condicional implica, deve haver alguma condição, alguma restrição, né? Então vamos ver. Numa pesquisa de preferência popular, foram entrevistadas 140 pessoas, sendo 106 homens e 34 mulheres. Correto? Não tem aí nenhuma dúvida. A pergunta feita a cada uma delas foi: entre os jornais A Voz do Povo, que eu estou indicando pela sigla VP, Voz Povo, Folha da Cidade, FC, qual você lê? Tá? Aí o que acontece? De acordo com as respostas dadas pelos entrevistados, montou-se uma tabela. Então vejamos a tabela, é essa daqui, ó. Homens, mulheres, total. Já dá para a gente perceber que nenhum deles, não tem nenhuma indicação aqui, e vai haver comprovação depois que a gente preencher a tabela, que nenhum deles lê os dois jornais ao mesmo tempo, certo? Só lê um ou outro, tá? Bom, 83 homens leem A Voz do Povo, 22 mulheres leem A Voz do Povo, totalizando 105 pessoas lendo A Voz do Povo. A Folha da Cidade, 23 homens, 12 mulheres, então a Folha da Cidade tem um público menor, né, de leitores, totaliza 35. Já deu para perceber que o total de entrevistados, 105 mais 35, bate com o enunciado, 140. Então, fechando os totais ali, ó, com isso daqui a gente percebe que foram entrevistados homens 106, mulheres 34, totalizando 140. Essa é a famosa tabela que alguns, os mais velhos, chamam de dupla entrada. No meu tempo chamava de dupla entrada, não sei se é assim até hoje. Bom, continuando aqui então, agora vamos ver. O Instituto de Pesquisa, né? O entrevistador é um funcionário do Instituto de Pesquisa. Em comum acordo com os dois órgãos, eles decidiram, antes de iniciar essa enquete, premiar um dos entrevistados, porque muitas vezes o cara chega. Você pode responder, tem 5 minutos para responder a pergunta? No caso aqui, nem 5 minutos, né? Mas tem gente que já vê o cara, já corre, né? Mas aqui, então, para atrair o pessoal, eles resolveram sortear uma das pessoas dessas 140 para ganhar uma assinatura do jornal da preferência dele. Então, tá aí, para tanto irá realizar um sorteio. Deu um spoiler aqui, mas tudo bem. Qual é a probabilidade de a pessoa contemplada ser um homem? Bom, a pessoa contemplada ser um homem, isso é muito fácil. A gente sabe que o espaço amostral, né, o evento é a pessoa é homem, o espaço amostral é 140, né? Na hora que você vai sortear, você vai colocar 140 identificações das 140 pessoas lá. Carta de identidade, não sei como, né? Não sei como. Você pode ter feito essa entrevista até por telefone. Bom, pelo número de telefone e tudo mais. Aí, então, você tem um espaço amostral 140. O número de elementos do evento, quantos homens podem ser sorteados? Total, 106. Então, aqui a probabilidade, tranquilo, é só dividir 106 por 140, todo mundo sabe, simplificando, 53,70. A pessoa contemplada ser leitora de A Folha da Cidade. Então, agora uma outra pergunta. Em cima da tabela, a gente pode fazer várias perguntas, de calcular várias probabilidades. Qual a probabilidade de a pessoa contemplada, da pessoa que foi sorteada, ser uma leitora da Folha da Cidade? Muito simples, o espaço amostral não muda, né? O evento B, a pessoa lê FC, Folha da Cidade, o espaço amostral não muda, o número de elementos do evento é o total de leitores aqui, ó, total de leitores da Folha da Cidade. Qualquer uma delas, sendo homem ou mulher, pode
ser sorteado. Nesse caso, o que aconteceu? Então, o que aconteceu a gente não sabe, mas a chance aqui de acontecer isso, né? A pessoa ser, o sorteado ser um leitor da Folha da Cidade, é 35 sobre 140, simplificando dá 1/4. Ok? Bom, até aqui não tem novidade nenhuma, gente. Não tem nada disso. Isso aqui é simplesmente definição básica, probleminha básica de probabilidade que todo mundo sabe calcular. Isso aqui não tem diferença nenhuma você jogar um dado e tirar uma face e par. É a mesma coisa. Tá? Então vamos lá. Agora que vem a situação nova. Sabendo que a pessoa contemplada é um homem, então olha só o que muda. Ela ser leitora de A Folha da Cidade. Então, olha só, qual que é a probabilidade? Sabendo que a pessoa contemplada é um homem, ela ser leitora de A Folha da Cidade. O que acontece? Quando você tem probabilidade, a gente parte de um princípio, no caso dos dois exemplos que a gente viu ali, que a gente não sabe nada, não tem certeza de nada, a gente tem dúvida de tudo. Mas olha só, por exemplo, quando você teve lá, letra A, pessoa sorteada a ser um homem. Você não sabe se vai ser homem ou mulher. Você não sabe se vai ser leitora do jornal, de um jornal ou de outro. Mesma coisa na letra B. Então, por isso que você pode sortear qualquer um dos 140. Mas agora não. Essa informação aqui, ó, gente, é muito intuitivo. Eu insisto nisso com vocês. Essa informação aqui, ó, sabendo que a pessoa contemplada é um homem, isso daqui já faz com que, na hora que a gente for calcular a probabilidade dela ser leitora da Folha da Cidade, vocês estão vendo que aqui a pergunta é a mesma. Probabilidade da pessoa ser leitora da Folha da Cidade. Probabilidade da pessoa ser leitora da Folha da Cidade. O que acontece na letra C, diferentemente da letra B? Que na letra B você não sabe nada, você não tem certeza de nada. Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser leitor de um, pode ser leitor de outro. Então, seu espaço amostral envolve todas as possibilidades. Agora aqui não, aqui você já sabe que a pessoa sorteada é um homem. Se a pessoa sorteada é um homem, seu espaço amostral, você vai eliminar. É como se não tivesse aqui as mulheres. Então, seu espaço amostral serão só o quê? Os homens. Aí ficou muito fácil, intuitivamente. Qual é a probabilidade? A gente vai confirmar isso aqui, mas olha lá. Qual é a probabilidade? Sabendo que a pessoa é um homem, então dos 106 homens, você quer sortear uma pessoa, sabendo que é homem. Eu já te falo assim, ou adivinha quem foi sorteado? Se eu não te desse essa informação e te perguntasse, adivinha quem foi sorteado? Você vai ter uma chance em 140. Agora, adivinha quem foi sorteado? Uma chance em 140. Adivinha quem foi sorteado? Para facilitar para você, o que eu vou falar? Foi um homem. Então a sua chance já aumenta. Porque de 140 possibilidades, você caiu para 106. Então, quando seu denominador diminui, sua fração aumenta, sua chance aumenta. Certo? 1/4 é menor que 1/2. Então, 1/2, quando você diminuiu de 4 para 2, você aumentou sua fração, você aumentou sua chance. Certo? Isso é muito utilizado, gente. Depois, eu gosto muito, por isso que eu saco esse negócio. A aula presencial é outra coisa, que aí eu gosto de dar exemplo. Eu falo de loteria, entendeu? Meu pai jogava na loteria, ele fazia, usava isso daqui. Meu pai não teve, lógico, meu pai era uma pessoa extremamente bem informada, tudo, mas não tinha formação formal, desculpa a redundância, nenhuma. Mas ele sabia isso tudo intuitivamente. Então, uma vez eu perguntei para ele, estava preenchendo os cartões de loteria esportiva, perguntei para ele, papai, o que você está fazendo esse monte de cartão? Isso aqui se chama análise combinatória. Depois que eu virei, que eu fui estudar, que eu entendi o que era aquilo. Ele estava diminuindo o espaço amostral para aumentar a chance dele. Como que ele fazia isso? Aí eu vou explicar para vocês numa outra oportunidade, porque agora não vai dar. Vocês vão ficar morrendo de curiosidade. Mas se você quer aumentar a sua chance, diminua o espaço amostral, certo? E isso aconteceu num problema, lembra no problema lá eu cheguei a comentar com vocês da análise combinatória da Mega Sena? Acho que é da Sena ou da Mega Sena, eu não me lembro. Porque aquele exercício, acho que eu fiz uma adaptação nele. Se eu não fiz, eu deveria ter feito. Ele era antigo, era Sena, eu acho que eu virei para Mega Sena. O cara apostou, ele selecionou 20, de tal modo que ele garantiu que se os 6 sorteados fossem daqueles 20, ele ganharia. Era isso mais ou menos que meu pai fazia. O que a pessoa fez? Em vez de escolher 6 de 60,
escolher 6 de 20, sua chance aumenta bastante. Concorda? Tá? Pense aí depois. Quem não entender, para o vídeo, volta, pensa nisso, escreve no que eu falei. Por isso que é bom a videoaula, né? Bom, então olha lá. Ó. Nesse caso, note que nós já temos uma certeza. A pessoa sorteada é um homem. Então, aqui, eu quero que, dessa forma, o número de elementos do espaço amostral é o que eu falei, ó, passa a ser o número de homens. Então, o número de elementos do espaço amostral, o espaço amostral agora, que a gente costuma chamar de espaço amostral asterisco, que é o espaço amostral reduzido por essa informação prévia, ele passa a ser quem? Ele passa a ser o A. O que é o A? A pessoa é homem. Então, o número de elementos do espaço amostral aqui, ó, ele é o mesmo número de elementos do evento A, que é o quê? 106, que é o número de homens. Então, você tinha uma chance em 140. Agora, você tem uma chance em 106. Tá vendo? De sortear uma pessoa, de adivinhar quem foi sorteado. Né? Aquele exemplo que eu dei depois para vocês. Então, estamos interessados apenas nos leitores de FC que sejam homens. Então, você quer duas coisas aqui. Vale dizer que a pessoa é homem e... Esse I aqui, tá vendo? Eu destaquei ele aqui, ó. E é leitora de FC, ou seja, I quer dizer interseção, não é? Quando você tem dois conjuntos, ó, A e B. A interseção não é quem pertence a A e a B? A e B, olha lá. Então ali, ó, a interseção está diretamente ligada ao conectivo E, a multiplicação, né? Então, nós já vimos isso lá no princípio fundamental. Então, ó, o que ele está querendo aqui? Ele está querendo, então, saber qual que é a probabilidade de ocorrer a interseção do evento A e B. Assim, a probabilidade desejada pode ser expressa. Só que a gente não vai expressar desse jeito. Como é que a gente expressa? Uma coisa, vocês vão ver daqui a pouco, uma coisa é a probabilidade de ocorrer A e B. Outra coisa é ocorrer a probabilidade de A barra B. O que é essa barra aqui? Essa barra aqui, ó, sabendo que ocorreu. Então, ocorreu um evento antes. Ocorreu esse evento antes, gente, pode ser aquela informação. A pessoa é um homem, como que eu dei ali, né? Eu te dou a informação. E, por exemplo, aqui, você pode falar sabendo que ocorreu, dado que ocorreu, tanto faz. Ou simplesmente probabilidade de A, é o que eu uso mais, dado B. Então, essas três formas de falar aqui, ó, são equivalentes. P, então aqui, por exemplo, ó, o que é P de B barra A? É a probabilidade de ocorrer B sabendo que ocorreu A. É a probabilidade de ocorrer B dado que ocorreu A, considerando que ocorreu A, ou simplesmente a probabilidade de B dado A. Certo? Então isso aqui vai ser o quê? Ah lá, coloquei ali. Eu gosto de falar antes, de vez em quando eu dou uns spoilers no que está escrito, mas é book fixo. Então a probabilidade B dado A é o quê? É o mudando agora. Olha o que vai acontecer. Isso é que muda. Por isso que é diferente. Por isso que, por exemplo, se você quiser aqui, ó, já vou dar um outro. Acho que já é um outro spoiler para vocês. Isso daqui, ó, é isso. É isso. Certo? Agora, isso daqui que a gente vai ver aqui, ó, P de B dado A, ele vai ser o quê? O espaço amostral dele não é mais o ômega. O espaço dele aqui no caso é o B. Número de elementos de B. Por quê? Porque se for P dado B, ó. Certo? Então seria isso daqui, ó. Só isso que muda. Muda o espaço amostral. Certo? Então, olha lá, ó. Vamos ver ali. Olha lá. P de B dado A é número de elementos do espaço amostral, da interseção dos dois, dividido pelo número de elementos do evento que está condicionando. Gente, atenção. Uma coisa tem que ficar clara para vocês. P de A dado B. P de B dado A.
significa que, no caso, primeiro, que o B está condicionando o A. Então, teoricamente, na prática, melhor dizendo, o B ocorre antes do A. E aqui, no caso contrário aqui embaixo, B dado A, o A ocorre antes do B. Então, o que muda? Em cima não muda nada. Se você quiser aqui, ó, A interseção com B. A interseção com B não muda nada. Interseção de A com B, interseção de B com A, a mesma coisa. Só que aqui, ó, o denominador é sempre esse aqui, ó. Dado que ocorreu, então ele vem para cá. B. Dado que ocorreu, então ele vem para cá. Certo? Isso é muito importante. Inclusive tem uns exercícios aí, eu não sei, não me lembro, é tanto livro que a gente já trabalhou e trabalha ainda, tanto material, que eu não me lembro. Costuma ter uns exercícios que ele dá, no mesmo exercício ele dá lá, calcule P de B dado A, depois calcule P de A dado B, só para vocês verem a diferença. Então, no nosso exemplo, continuando aqui para fechar lá, ó, P de B dado A. O que é P de B dado A? P de B dado A é a interseção de A com B. O que é a interseção? Eu vou escrever, vou dar um spoiler aqui, mas aqui, eu já vou escrever para vocês, ó. Interseção de A com B, estão vendo aqui, ó? Vamos lá no quadro e procurar interseção de A com B. A é homem, então vou colocar aqui, ó. A pessoa é homem, então vou colocar na coluna do A aqui, ó. E B é pessoa LFC, ó. Então qual que é a interseção dos dois? É isso aqui, ó. Olha lá, 23. Dividido pelo número de elementos do evento A. Quantos são? Qual é o número de elementos do evento A? Evento A, ó, 106. Outro spoiler. Então, olha lá, 23 sobre 106. Tá claro? Ô, gente, fazer uma videoaula dá trabalho, mas dar uma videoaula é muito bom. Uma coisa só que eu preciso aprender aqui nesse raio desse PowerPoint, se alguém souber... Raio não, ele está quebrando bem meu galho, desculpa. Se alguém souber aí, se alguém for especialista em PowerPoint, eu só tenho um problema aqui. Se eu der uma esbarrada aqui e for para uma tela, por exemplo, eu estou no slide 47, se eu esbarrar aqui e for para o slide 2 vezes e for para o slide 49, eu não sei como, não tem como eu voltar para o 48. Eu acho que a única chance de eu fazer isso é parar a gravação e voltar, recomeçar a gravação do slide, no caso que eu estou 47. Mas não vai acontecer isso não, se Deus quiser. Se acontecer eu estou ferrado, mas não vai acontecer não. Reza para mim, hein? Então vamos lá. Agora então vamos ver aqui exemplo. Ó, 2 dados, um branco e um vermelho, são lançados. E observa-se a soma obtida. Sabendo que a soma é menor que 6, qual é a probabilidade de uma das faces ser 2? Ô, gente, eu vou resolver esse exercício aqui, esse exemplo. Vocês querem fazer? Então tá, vou dar 5 minutos para vocês fazerem aí. Parei o vídeo. Vamos ver. Sabendo que a soma é menor que 6. Estão sentindo, por exemplo, se eu perguntasse assim para vocês. Ah, bom, vamos lá, depois dá um tempo para vocês. Parei de falar, dá uma pausa no vídeo aí, tenta achar a resposta. É muito simples. Então pronto. Vocês pararam o vídeo, eu não preciso parar aqui, né? Então vamos lá. Olha só, gente. Fizeram? Acharam alguma resposta? Quanto vocês acharam? Por acaso, vocês acharam 50%? Meio. Quem achou 50%, ou meio, ou 0,5, ou 0,50, acertou. Mas o que você tem que ter de novidade aqui? Onde que entra a probabilidade condicional? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Né? Se não tivesse essa informação, você sabe o seguinte, tá lá no livro, eu não me lembro mais que página, já falei isso, já mostrei em outra videoaula, vocês procurem lá no livro, então vocês simplesmente calculem aqui. Quantos elementos vai ter esse espaço amostral? Resultados do dado vermelho, resultados do dado vermelho e do dado branco. 6 e 6. Então, você vai ter 36. Então, aqui você vai pegar, dividir por 36 o quê? Tudo que dá a face, uma das faces C2. Uma das faces C2 você vai ter, deixa eu ver aqui para não falar bobagem, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2. Faltou algum? Repetindo. 1, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2,
4, 2, 5, 2, 6, 2. Ah, mas ainda tem, né? Tem o 2, 1, 2, 2, 2 não. 2, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 4, 2, 5 e 2, 6. Então, se eu não contei errado, são 11. O 2, 2, gente, presta até tem gente, sempre tem alguém que me pergunta isso. 2, 2. Gente, o 2, 2, você tirou no vermelho, vamos considerar a ordem vermelho e branco. Você tirou aqui vermelho e branco, ó. 2, 2. Quando você tira aqui 1, 2, 2, 1. Isso daqui são duas situações diferentes. Agora aqui não tem como você ter outra situação, não. Ó. Nesse daqui não tem como você ter duas situações. Ah, troca o 2 com 2, gente. Trocar o 2 com 2 é a mesma coisa. Pensa no OR. Você sabe jogar o OR, não sabe? Se você tirar um cara ataca, vamos lembrar lá, no OR em vez de branco é amarelo, né? Então aqui, ó. Você vem aqui, ó. Considera amarelo, então. Se o cara tirar 2 no vermelho e 2 no amarelo, se sair isso, o empate é da defesa, não é? Não invade. Agora aqui, 1 no vermelho e 2 no amarelo. Não invadiu. O amarelo ganhou, a defesa ganhou. Agora, 2 no vermelho e 1 no amarelo. Infelizmente, o amarelo perdeu o território. Então, quer dizer, vocês estão vendo que 1, 2 é diferente de 2, 1, mas agora 2, 2, 2 no vermelho e 2 no amarelo é a mesma coisa que 2 no amarelo e 2 no vermelho. Vocês podem ver lá no espaço amostral do livro, vocês vão ver lá, está ilustrado lá os 36 passos, vocês vão ver que o 2, 2 só aparece uma vez. Agora, o vermelho e amarelo não. O vermelho 1, amarelo 2 é diferente do vermelho 2, amarelo 1. Tá? Então aqui, ó, se eu não contei errado, seriam 11, né, gente? Então, você tem 11 possibilidades em 36. Mas isso aqui seria o simples. Agora, aqui nós temos um evento condicionante. Nós temos uma situação prévia. O que nós temos aqui de prévio, de condicionante? O que está condicionando o quê? A ocorrência disso daqui, ó, a ocorrência disso daqui, ó, ela foi condicionada pela soma ser menor que 6. Então, vocês estão vendo o que aconteceu? O espaço amostral deixou de ser as 36 faces. Você não vai ter, por exemplo, aqui, no espaço amostral, você não vai ter lá 4, 5. Porque 4 mais 5, a soma é 9. E a soma não pode ser nem igual a 6. Então, você não pode ter nem 3, 3. Então, 4, 5, você vai lá, tira do 36. 3, 3, você vai lá, tira do 36, então já passou lá. Você vai tirando. Então, esse que é o efeito do evento condicionante. É isso que muda na probabilidade condicional. Tá? Então, vamos ver. Ai, ai, que vontade de dar essa aula na sala de aula. Ai, tristeza. Então, olha aqui, gente. Vamos lá, então. Então, já ficou claro o seguinte, ó, primeiro modo, nós vamos fazer de duas maneiras, sem a fórmula e com a fórmula. Ah lá, espaço amostral reduzido, ômega asterisco. Vocês estão vendo que não tem 36 mais? Ah, como é que eu vou saber qual a soma é menor que 6? Você vai ter que fazer meio no braço. Se não, você vai ter que usar a mão de análise combinatória, você vai bolar uma estratégia para você calcular. Mas aqui é muito simples, ó. Ah lá, 1, 2, 3, 4, todos que são o quê? Então, esse aqui, o espaço amostral, eu já sei, já reduzi o espaço amostral. Então, o espaço amostral asterisco, ó, já vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 elementos. Então, aqui embaixo você só vai ter 10, olha lá. Você não vai ter os 36 mais. Por quê? Porque você tirou todos que não atendem a essa condição. Certo? Bom, então aí você vai ter lá, ó. Agora o evento A. Uma das faces é 2. Aí, uma das faces é 2, você tem que, então você já sabe que para você calcular a probabilidade que ele quer, né, você vai dividir por 10. Mas o que você vai dividir por 10? Você vai pegar daqui todos em que uma das faces é 2. Esse e esse. Quantos são? 5. Aí, 50%. Pai demais, né? Trunks? Olha lá os 5 lá.
Número de elementos do espaço amostral, 5, probabilidade, aí você faz os cálculos, né? 50%. Correto, crianças? Agora, o segundo modo é a gente usando a fórmula. É a gente usando o espaço amostral 36. É a gente definindo agora os dois eventos. Olha lá, ó. Tá vendo que são dois eventos que um condiciona o outro? Então presta atenção. Antes de aparecer aqui no slide, eu já vamos fazer junto. O que vai ser? Pela minha definição, vai ser P de A dado B ou P de B dado A? Então nós temos que ver. O A é a soma é menor que 6. Então o A é quem está condicionando. Então é isso daqui, ó. O que a gente vai querer é isso daqui. Qual a probabilidade de uma das faces ser 2? Qual a probabilidade de B, sabendo que a soma é menor que 6, sabendo que ocorreu A. Então é P de B dado A. Certo? Ah lá. Queremos P de B dado A. Pela nossa definição lá de trás, gente, antes de prosseguir, só para deixar claro, a gente viu que P de B dado A é P de A interseção com B dividido por P de A. Gente, o que eu vou escrever aqui, eu não sei como é que está escrito lá, não me lembro, mas isso daqui, tanto faz você escrever assim, quanto você escrever assim. Ó. Você pode escrever P de B dado A. O que é P de A interseção com B? Número de interseção, probabilidade, dividido por ômega e não ômega asterisco. Aqui você não está reduzindo o espaço amostral. E N de A. Aqui é A, né, gente? P de B dado A. Titi errou aqui, ó. Aqui é A. E aqui número de elementos de A sobre número de elementos de ômega. Aí, não precisa ter muito esforço, né? O que a gente tem ali? A dividido por B, dividido por C, dividido por B. Note que o denominador aqui é o mesmo. Ó. Aí, quando você faz, multiplica pela inversa, multiplica B por C, quando você multiplica pela fração inversa, você corta o B com B. Então, por isso você pode cortar esse aqui com esse, ó. Onde que a gente vai chegar, então? Lá em cima. A gente vai chegar exatamente em que? Na definição de probabilidade da ocorrência de um evento. O evento de interseção, ele pode ser considerado o evento. Então, P de B dado A. Ah lá. O que sobrou depois que eu cortei? No numerador sobrou isso. 2 demais, né? Ah lá. Que é exatamente isso daqui, ó. Tal e qual. Certo? Ok? Então, vamos ver. Ah lá. Isso daí. Ah lá. Qual que é a probabilidade da soma ser menor que 6? Gente, a soma é menor que 6. Em quantas faces a soma é menor que 6? Você tem lá os dois dados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você vai ter soma menor que 6, ó. Soma menor que 6. 1 mais 1, 1 mais 2, 1 mais 3, 1 mais 4. 2 mais 1, 2 mais 2, 2 mais 3. 3. Ah, não, eu estou pegando de baixo primeiro, né? Eu estou pegando ali, uma das faces é 2, é o B, desculpa. Eu estou calculando aqui o número de elementos de A. O número de elementos de A é que a soma é menor que 6, então é o de baixo aqui, ó. Então seria 3 mais 1, 3 mais 2, 4 mais 1. Quanto que deu aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, olha lá. 10 em 36. Dos 36 possíveis, só 10 tem soma menor que 6. Tá vendo? É a probabilidade de A. 10 em 36. E quantos a soma é menor que 6 e uma das faces é 2, é o de cima. Soma menor que 6, está tudo aqui dentro.
Agora vamos fazer uma bolinha em volta dos que são menores que uma das faces é 2. Uma das faces é 2 aqui. Uma das faces é 2 aqui, aqui, aqui. Faltou alguma? 3, 2, faltou aqui. Ah lá. Quantos são? 5. Aí. 5 dá as 36. Eu estou pegando a interseção. Certo? O espaço amostral, lembrando, aqui, quando você usar a fórmula, o espaço amostral que você vai considerar é o espaço amostral normal. É o 36 aqui, ó. Tá? Para você usar o espaço amostral o de cima, você não vai usar essa fórmula. Certo, gente? Olha lá. Então, fazendo isso tudo que eu fiz aí, ó, tá, 50%. Aí vem uma consequência, gente. Já estamos terminando aqui. Falta só 31 slides. Não, mas isso aqui é porque eu estou colocando muita coisa. Toda vez que eu mudo aqui, que eu aperto aqui, conta um slide, né? Então, olha lá. Olha lá. Nós já vimos isso aqui, acabamos de ver, né? A probabilidade de ocorrer A dado B. Daí podemos obter. Então, olha só, gente. Velho truque. Se A dividido por B é igual a C, quer dizer, então, que A é igual a B vezes C. Passo o B para lá multiplicando. Mesma coisa aqui. Olha aqui, ó, a interseção está aqui em cima. Ó. Você quer deixar ela sozinha? Passa o B para lá multiplicando, não é? Então, olha lá. Olha lá. Foi isso que aconteceu. Certo? Então, o que, que nós temos ali? A definição, aí que eu falo com vocês. A questão de muitos alunos que já estavam usando o produto. Essa fórmula do produto, para você usar, mesmo que a ordem não faça diferença, você vai ter que considerar que a ordem faça. Por quê? Porque isso daqui, ó, a ocorrência de B, aqui a ocorrência de B, o fato de B ocorrer antes do A, influencia. O que está escrito aqui? Ó? Quer ver? Eu escrevi o enunciado lá, quer ver? Olha só. Podemos enunciar, ó, a probabilidade da ocorrência de dois eventos A e B é o produto da probabilidade de A pela probabilidade de B, sabendo que ocorreu A. Então, esse sabendo que ocorreu A aqui, ó, ele influencia na ordem. Certo? Vocês vão ver isso na hora de fazer exercício. Tá? Ah lá, vamos ver aqui então um exemplo. Em um cesto, há 10 meias, das quais 3 estão rasgadas. Retira-se uma meia em seguida. Sem repor a primeira, retira-se outra. Qual a probabilidade de ambas estarem perfeitas ou nenhuma das duas está rasgada? Então vamos ver os eventos. A primeira é perfeita. A segunda é perfeita. O que a gente quer? A interseção. A primeira é perfeita e a segunda é perfeita. Se eu for usar a fórmula aqui, ó, o produto, eu vou ter que pensar no quê? Ah lá, eu vou ter que pensar, a primeira é perfeita e a segunda é perfeita, sabendo que a primeira foi perfeita. Como é sem reposição, isso daqui, ó, a ocorrência de A vai influenciar na ocorrência de B. Quer ver? Então, olha só. Assim, a probabilidade de ocorrer A e B das duas serem perfeitas é 7 décimos. Por quê, gente? Você tem lá perfeitas. Eu estou chamando de rasgadas, eu vou chamar de rasgadas e não rasgadas. Então, as perfeitas são essas daqui, ó. Perfeitas. Então, você tem 3 estão rasgadas, 7 estão perfeitas. Qual que é a probabilidade de você tirar a primeira perfeita? Você vem cá no sexto, olha lá, tem 10 lá. Você quer tirar uma perfeita? Uma não R. R barra é não R, não rasgada, perfeita. Então, 7 das 10, 7 te interessa, tá aqui. E vezes a segunda ser perfeita, sabendo que a primeira já foi. Como você não repôs, olha o que aconteceu com o espaço amostral nesse segundo caso. Ele ficou reduzido. Certo? Então você tinha 10, você tinha 3 rasgadas e 3 não rasgadas. Quando você tirou uma aqui, ó, sabendo que ela é perfeita, então quer dizer que ficaram aqui apenas 6 não rasgadas e 3 rasgadas. Porque você tirou uma não rasgada. Certo? Espera aí, agora eu confundi aqui. 3 são 6 não rasgadas. É o contrário. É o contrário. Então aqui, ó, a situação inicial era essa daqui, ó. Era essa daqui.
né? 7 não rasgadas e 3 rasgadas. Como você tirou uma das 7, o que era 7 vira 6. Então agora seu espaço amostral passa a ser só 9, olha lá. E você quer não rasgada 6. Viram? É isso. Olha lá, corta, simplifica, bonitinho, né, gente? Quando a gente aprende a fazer as coisas aí. Então a probabilidade é 7/15. Eu esqueci de falar com vocês para tentar fazer, dar pausa aí, mas é porque já tem 35 minutos de aula. Então já estou estourando meio meu limite aqui. Bom, aí, gente, para você melhor entender isso, eu sugiro que você sempre tenha em mente o esquema da árvore das probabilidades. Olha aqui, das possibilidades, olha só. Então vamos lá, você vai fazer duas retiradas, tá vendo? Eu estou usando o código aqui, ó, rasgada, não rasgada, perfeita. Aí o sexto está aqui. Aqui dentro do sexto, ó, você vai lá e põe 3 rasgadas, você vai lá e põe 7 não rasgadas, perfeitas. Aí o que acontece? Olha aqui. Na primeira retirada, o que pode acontecer? Você pode tirar uma rasgada ou uma não rasgada. Certo? Na segunda retirada, o que pode acontecer? Se você tirou uma rasgada na primeira, você pode tirar uma rasgada na segunda. Se você tirou uma rasgada na primeira, você pode tirar uma não rasgada na segunda. Então, estão vendo que aqui a gente tem duas possibilidades. Rasgada na primeira, rasgada na segunda, rasgada, não rasgada. Aqui, analogamente, não rasgada, rasgada, não rasgada, não rasgada. Então, olha o que a gente vai ter aqui. Você vai ter aqui o seguinte, que o que a gente quer? A gente quer aqui, agora vamos colocar ali o principal agora, que são as probabilidades de ocorrer cada situação dessa. Olha lá. Qual a probabilidade de você ir lá no sexto, tem 10 rasgadas, você tirar uma rasgada? 3. 3 em 10. E uma não rasgada? 7 em 10, concordam? Se você fizer 3 décimos mais 7 décimos, dá o total, 100%. Então, olha lá, qual a probabilidade de você tirar na primeira uma rasgada? 3 décimos. Qual a probabilidade de você tirar na segunda, na primeira uma não rasgada? 7 décimos. Agora aí a gente continua. Qual a probabilidade de você tirar uma rasgada na primeira e uma rasgada na segunda, sabendo que a primeira estava rasgada? Estão vendo que diminuiu para 9? Seria 3 em 10 também, se tivesse reposição, né? Mas como eu não repus, então, olha lá, diminuiu o espaço amostral, que eu tirei uma meia, e diminuiu as rasgadas. Agora, a não rasgada continua o espaço amostral aqui, ó. Aqui, o espaço amostral continua 9, aqui. Então, olha lá, ó. Só que agora você também 7 em 9, porque você tirou uma rasgada. Certo? Ou você tirou uma rasgada aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu estou considerando que tirou uma rasgada. Então, a probabilidade da primeira ser rasgada e a segunda ser rasgada é isso vezes isso. A probabilidade da primeira ser rasgada e a segunda perfeita é isso vezes isso. Certo? Embaixo é a mesma coisa, gente. Não vou lá. É a mesma coisa. Mesmo raciocínio. Então, com isso daqui, fica fácil de você entender a questão da ordem. Você está vendo aqui, mesmo que se você tirar as duas meias de uma vez, você tem que considerar rasgada, não rasgada e não rasgada e rasgada. Qual a probabilidade de tirar duas meias? Você puxa lá duas meias. Qual a probabilidade de as duas estarem rasgadas? De uma delas estar rasgada, desculpe, a outra está perfeita. Gente, essas duas que eu assinalei aqui, ó, rasgada, não rasgada, me serve. Não rasgada, rasgada, serve. Por isso que eu tenho que considerar os dois, porque essa relação toda do produto, ela só vale que tirar a rasgada sabendo que a primeira estava perfeita, tirar uma não rasgada, uma perfeita, sabendo que a primeira foi rasgada. Então você tem que considerar as duas coisas. Então qual seria a probabilidade de uma das duas estar, apenas uma delas estar rasgada? Vai ser 3 décimos vezes 7 nonos e 7 décimos vezes 3 nonos. Aí você tem que somar as duas. Certo, gente? É isso daí. Ok? Então, só para fechar aqui, ó. O que mudaria? O que mudaria aqui, ó, se não tivesse isso, ó? Se eu pudesse repor a primeira.
Se eu pudesse repor a primeira, gente, eu teria assim, ó, probabilidade da primeira ser rasgada, sabendo que probabilidade da primeira ser rasgada, sabendo que a probabilidade da primeira a segunda tá rasgada, que eu tenho que inverter a ordem, né? Porque um ocorreu primeiro. Porque isso aqui é o quê, ó? Isso é isso, ó. P de A vezes P de... Desculpa, aqui é P, eu quero saber isso aqui. É P de A, P de B dado A. Certo? Então aqui, o que acontece? Quando houve reposição, vocês se lembram que aqui, ó, tirar a primeira rasgada, 3/10. Tirar a segunda rasgada, sabendo que a primeira foi rasgada, olha lá, 2/9. Estão vendo? Então, nesse caso, vocês estão vendo que o espaço amostral diminuiu? Por quê? Porque nesse caso é sem reposição. Agora, se for com reposição, que é o último caso aqui, o último slide, se for com reposição, o que acontece? Mesma coisa, vou escrever aqui de novo. Sem reposição, sem rep. Qual a probabilidade de você tirar a primeira rasgada e a segunda rasgada? É a probabilidade da primeira estar rasgada, 3/10, vezes a probabilidade da segunda estar rasgada, sabendo que a primeira estava rasgada. Estão vendo? Por quê? Porque quando eu tirei e não repus, de 10 baixou para 9. Agora, com reposição, rasgada, rasgada, como é que fica? Probabilidade e probabilidade. Ah lá, porque você pôs de volta, fica a mesma situação. Por isso que você tem aqui, ó. Quando acontece isso daqui, ó, então você vai ter assim, ó, P de A interseção com B, a primeira, ambas estarem rasgadas, né? Com repetição, de qualquer jeito você teria isso, né? Com repetição, ó, isso daqui, com reposição, desculpa, isso daqui vira P de B. Então a ocorrência de A não interfere. Então fica simplesmente a probabilidade da primeira e da segunda estarem rasgadas, é a probabilidade da primeira estar rasgada e da segunda estar rasgada. Não interessa o que ocorreu na primeira. Nesse caso a gente diz que os dois eventos são independentes. Certo? Que é o que está escrito aqui, ó, essa bagunça toda ali, deixa eu apagar aqui. Nossa aula hoje ficou grande, hein, gente? Então isso aqui depois vocês apagam que vocês voltam o vídeo aí que vocês vão entender isso. Tá certo, gente? Então agora é só fazer exercício que eu vou marcar para vocês, tá bom? Um abraço para todos. Vamos fazer exercício para a gente aprender isso direitinho, tá? Um abraço a todos.